Queridos irmãos e irmãs, celebramos a aparição de Nossa Senhora das Graças em Paris, França, na rua chamada Rue du Bac, número 140, para ser mais específico, Casa Geral das Irmãs, fundadas por São Vicente de Paulo. Vejam, o que é que significa a aparição de Nossa Senhora e a revelação da medalha milagrosa? Todo mundo conhece a medalha milagrosa. A medalha milagrosa é uma medalha que possui, de um lado, Nossa Senhora das Graças, com os raios das graças que saem de suas mãos. Ela está pisando um globo terrestre, e nesse globo terrestre está uma serpente que está sendo pisada por ela. Na parte de trás da medalha, um M entrelaçado com uma cruz, com uma base, um travessão, as 12 estrelas dos apóstolos, os corações de Jesus e de Maria. O que é que significa esta revelação? Primeiro é necessário nós entendermos um projeto de Deus diante da história humana. Antes da Revolução Francesa, a Revolução Francesa aconteceu em 1789. Antes da Revolução Francesa, Jesus apareceu várias vezes a Santa Margarida Maria Alacoque, mostrando o seu sagrado coração, que sofria, pedindo reparação. E o Sagrado Coração de Jesus sofria, e pouca gente tem coragem de dizer isso, mas é necessário dizer, porque foi o que Jesus disse, sofria, sobretudo, por causa das almas consagradas. Ou seja, padres, bispos, religiosos, religiosas, que muito ofendiam o coração de Jesus. E por que é que muito ofendem? Porque, claro, são filhos prediletos. Não vem me dizer, pecado de padre é evidentemente muito mais grave do que o pecado de um pagão. Você é filho predileto, escolhido, Deus te deu o que não deu a ninguém. E você responde com gratidão. E o Sagrado Coração de Jesus advertiu as grandes desgraças que viriam se o rei da França não consagrasse a França ao Sagrado Coração de Jesus. O rei da França não consagrou, quando finalmente ele estava na prisão, consagrou a França ao Coração de Jesus, mas já era tarde, boa noite, tchau. A França estava destruída com a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa nós estamos falando aqui não somente da morte, a carnificina de milhares e milhares de pessoas. A guilhotina não parava de descer e de trabalhar, matando como um verdadeiro açougue milhares e milhares e milhares de pessoas. Começou matando padres, freiras, etc. O castigo caiu sobre a cabeça daqueles que Nosso Senhor tinha avisado. Mas terminou depois também matando gente dos próprios revolucionários que começaram a se matar mutuamente. Veio Napoleão, acabou com a festa, tentou tomar a Europa, Napoleão derrotado, aparece Nossa Senhora na Rue du Bac, em 1830. Então se localizaram no tempo. Na medalha milagrosa está lá o coração de Jesus, mas já aparece o Imaculado Coração de Maria. Indo para frente na história de salvação, Nossa Senhora, veja na Rue du Bac, ela nos ensina com a medalha milagrosa a invocar a ela como Maria, concebida sem pecado, rogai por nós
que recorremos a vós. Essa invocação não era conhecida, foi revelada por Nossa Senhora. Uma especial intercessão de Maria concebida sem pecado, a Imaculada Conceição. Depois Nossa Senhora aparece chorando em La Salette novamente pelo quê? Pelos pecados e desobediências dos padres, do clero, dos religiosos. E diz, olha, o povo está sendo castigado porque os padres e religiosos não estão sendo fiéis. E Nossa Senhora, então, depois aparece. Então, em 30, ela aparece na Rue du Bac, concebida sem pecado, rogai por nós. Em La Salette, 46, ela aparece chorando, mais uma vez, porque não estão ouvindo. Vocês não estão ouvindo meus apelos. Em 58, depois que o Papa Bem-aventurado Pio IX proclama o dogma da Imaculada Conceição, ela aparece em Lourdes e diz, eu sou a Imaculada Conceição. Vejam, é aquela que, imaculada, desde o primeiro momento de sua concepção, esmagou a cabeça da serpente. Essas aparições, elas são a resposta do céu para a revolução que iniciou no mundo há 3 séculos atrás, na França, para esmagar a cabeça da serpente revolucionária. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo, então como a gente precisa às vezes desenhar para você entender, o que o céu está dizendo é que a Revolução Francesa, com os seus frutos, é uma realidade satânica, que precisa ser esmagada pela Virgem Santíssima com a sua Imaculada Conceição. Acontece o desenvolvimento da história, o comunismo eclode no mundo, e enquanto o comunismo aparece no mundo como fruto mais terrível desse dragão da revolução, Nossa Senhora aparece em Fátima, mostrando o seu imaculado coração. Vejam, Sagrado Coração de Jesus antes da Revolução, Imaculado Coração de Maria no término das revoluções. Os 2 corações estão no reverso da medalha milagrosa. Porque esses 2 corações são para a nossa salvação. Vamos deixar de fazer poesia e vamos ver bem concretamente. Acontece o seguinte. O que é a revolução que o nosso mundo vive? É a revolta da criatura contra o Criador. E a primeira coisa, 2 corações humanos. O coração humano de Jesus, o coração humano de Maria, 2 corações humildes. A serpente altiva, com a sua cabeça soberba, será esmagada pelo calcanhar. Cabeça é a parte mais alta do corpo. Calcanhar é a parte mais baixa do corpo. Deus está dizendo que a soberba, cabeça, será esmagada pela humildade, calcanhar. Nós precisamos, em primeiríssimo lugar, para vencer a serpente em nossas vidas, peçamos a Nossa Senhora das Graças, humildade. Quando Nossa Senhora das Graças apareceu para Santa Catarina Labouré, os anéis, os vários anéis que ela carregava nas mãos, estavam acesos com graças. Os raios de luz saíam dos anéis, eram as graças despejadas sobre o mundo. Mas Santa Catarina Labouré notou que havia anéis que não estavam acesos. E perguntou por quê. E Nossa Senhora responde:
São graças que vocês não pediram, mas deveriam ter pedido. As pessoas ficam pedindo curas, pedindo dinheiro, prosperidade, mas não pedem os dons sobrenaturais que nos levarão para o céu. E o primeiro passo é a humildade, sem o qual você não terá fé. A revolução consiste no seguinte: eu sei como deveriam ser as coisas. Deus está errado. O ensinamento da igreja está ultrapassado, está errado. O ensinamento da Santa Igreja Católica é ultrapassado. Eu não servirei, eu não irei obedecer, eu não vou deixar me instruir, educar a minha mente, a minha alma, meu coração, receber os ensinamentos santíssimos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sou tão inteligente que eu vou corrigir Deus. E vejam que essa revolução não para de corrigir Deus. Para pegar as coisas mais moderninhas aí da moda, Deus fez o sexo para você fazer filho, mas você quer sexo para se divertir, não é? Deus está errado. Vamos usar camisinha anticoncepcional, laqueadura, vasectomia, esterectomia, arrancar tudo, acabar para a gente poder fazer sexo uma diversão. Deus fez de um jeito, mas eu vou corrigir Deus. Esse negócio de sexo está errado, não devia dar filho. Aí depois que todo mundo mutila o próprio corpo, arranca as vísceras para poder ter um prazerzinho. Aí os poucos filhos sobreviventes que nasceram dessa esterilização de massa, os poucos filhos sobreviventes querem também se divertir e começam a se divertir, mas eu sou mulher, mas eu não gosto de homem. Homem é muito bruto, homem é muito violento, homem é muito mal-educado. Eu quero um relacionamento meigo. E procura outra mulher. Corrigindo Deus. Deus está errado de fazer nós pobres mulheres nos submetermos a estes machistas, chauvinistas, violentos. E os homens, já que ser homem é uma coisa tão ruim, então vamos ensinar aos nossos filhos a ser efeminados desde pequeninos. Para corrigir Deus, porque a existência de homens fortes, viris, que tenham força para defender a nossa família é um erro. É melhor ter um fracote que deixa o demônio tomar conta da família. Nós queremos corrigir Deus e terminamos nos machucando cada vez mais. Nossa Senhora, com o seu coração humilde, Jesus com o seu coração humilde, um ser humano do sexo masculino, que é Deus que se fez homem, um ser humano do sexo feminino, que é a mais perfeita de todas as criaturas, nos ensina, meus irmãos, minhas irmãs, a primeira coisa, se você quer ser salvo, a primeira coisa, humildade. Humilhe, é pela humildade que os apóstolos dos últimos tempos vencerão. A serpente será esmagada pela nossa humildade. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Lançai sobre ele as vossas preocupações, ele tem cuidado de vós. Humilhe-se diante de Deus. Obedeça, seja fiel, seja bom. Dois corações humildes, dois corações puríssimos, imaculados. Marie conçue sans péché,
Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sem pecado. O coração santíssimo e puríssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. O coração santíssimo e puríssimo de Nossa Senhora nos ensina que nós não podemos crescer na fé sem a humildade, mas também não podemos crescer na fé sem a pureza. Renuncie de uma vez por todos esse espírito de luxúria. Renuncie de uma vez por todas essas brincadeirinhas, o brasileiro parece que foi tomado, a alma do brasileiro foi tomada pela escravidão da serpente. Parece que você não consegue conversar meia hora com uma pessoa sem uma piadinha suja que diz respeito a sexo. Tem que ter uma frasezinha sem vergonha no meio. Como é que nós vamos esmagar a cabeça da serpente sem pureza, meus irmãos? Nosso Senhor nos deu o coração de Jesus, o coração de Maria, corações puríssimos, sem pecado, imaculado. Se nós não purificarmos nosso coração, humildade, pureza. A revolução pega os nossos filhos e a todos nós pela soberba que julga a Deus e não aceita a fé, pela impureza que quer se entregar às paixões baixas da animalidade e termina sendo mais baixo do que os animais, porque nós fazemos coisas que os animais não fazem. Por quê? Porque a nossa vocação é sobrenatural. E quando nós rejeitamos a graça sobrenatural, o que sobra não é o homem natural, é o antinatural. Deus está chamando a humanidade para uma vocação sobrenatural. Nossa Senhora das Graças, a graça é sobrenatural. Sobrenatural quer dizer o seguinte, é Deus, muito acima de qualquer natureza criada. Nós somos chamados para viver com Deus no céu. A felicidade, o coração de Jesus é um instrumento de Deus. O coração de Maria é instrumento de Deus para derramar as graças de transformar os nossos corações em corações sobrenaturais, cheios de amor sobrenatural. Mas o homem soberbo, sem humildade, impuro com a sua depravação, pretende, eu quero ser humano. Nós precisamos ser humanos. E querendo ser humano, vamos viver aquilo que é humano. Você termina vivendo o anti-humano. Não aceitando a vocação sobrenatural do céu, se revoltando contra Deus, batendo na mesa e dizendo, eu quero felicidade aqui na terra. Mas, meu irmão, a felicidade aqui na terra, nós jogamos fora com Adão e Eva. Deus quer nos dar uma felicidade sobrenatural, que é melhor. E o ser humano insiste numa felicidade, uma felicidade natural sem Deus aqui na terra. Você insiste numa felicidade natural sem Deus aqui na terra, você termina com o antinatural. Não quer o sobrenatural, você vai terminar com o antinatural. E é o que está acontecendo. Chega, senão nós vamos falar aqui a manhã inteira, mas você entendeu. Porque o que Deus vem falando, Ele vem falando há 3 séculos.
Eu estou falando sim, estou repetindo, estou dizendo, estou insistindo, mas só estou falando há alguns minutos. Deus tem falado há 3 séculos. Se pegar as revelações do coração de Jesus, 4 séculos. E a humanidade alegremente continua na direção do precipício. Meus irmãos, estamos todos indo para o inferno se nós não ouvirmos o que diz Nossa Senhora das Graças. Agarremo-nos à sua santa e milagrosa medalha, mas não como um amuleto mágico. Agarremo-nos, usemos a medalha milagrosa, e eu a uso sempre, todos os dias. Nunca tiro esta santa medalha do meu corpo, a medalha e o escapulário. Usemos, mas não porque nós somos supersticiosos e achamos que naquele pedaço de metal existe salvação, mas é porque aquele pedaço de metal é um dom do céu, da Mãe das Graças, que nos lembra: você não está pedindo as graças que você precisava pedir. Seja humilde, obedeça os mandamentos. Para de inventar as regras da vida. Para de pôr vírgula na revelação de Deus. Deus disse que é pecado, aceita. Aí você põe uma vírgula. Isso era antigamente, mas não é bem assim. Para de pôr vírgula. Serpente soberba. Se você continuar assim, você vai ser esmagado junto com a cabeça da serpente. A gente acha bonito ver Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente, mas põe sua carinha ali no lugar da serpente. Bicho soberbo infernal. Que é você que vai ser esmagado se continuar rebelde desse jeito. Pureza. Como nós vamos querer ver Nossa Senhora no céu, vendo todo tipo de porcaria no Facebook, no Instagram e não sei o que, o dia inteiro. Você vai ter sim seus olhos arrancados e o diabo vai colocar 2 carvões no lugar do seu olho para você sofrer a eternidade. Que vê Nossa Senhora que nada. Faça penitência, queira pureza. Pureza verdadeira, pureza total. Vamos, meus irmãos. Nossa mãe quer, mas ela não está pedindo o impossível. Ela está dizendo, está aqui, ó, meu anel está apagado aqui, você não está pedindo a graça da humildade que obedece, a graça da pureza que entende Deus, que vive em comunhão com Deus e que ama Deus. Coragem. A Virgem Maria nos chama.